Vamos começar logo com essa análise, porque... Já vou logo dizendo que a análise do jogo é extremamente prejudicada, pelo menos isso acontece comigo, eu já disse isso aqui algumas vezes. Quando eu vou para jogo, a análise fica extremamente prejudicada. Ainda mais o jogo de hoje, com um a menos de cada lado, a parte tática é muito difícil você visualizar, tá ligado? Foi um combo de azar, né? O gol e a expulsão logo em seguida deu um retetel em relação a qualquer tipo de análise do jogo. Então a gente pode até fazer de uma maneira mais superficial, né? Falei aí. Deixa eu perguntar uma coisa, João. Ô, João, tu sente muita diferença do jogo visto na TV para o jogo do estádio? Eu prefiro muito pelo estádio. Tu fica lá em cima na central, é? Mais ou menos, fico mais para o meio, assim. Eu me sinto mais confortável vendo o jogo no estádio. Eu fiquei junto da Timbuzone, na grade da Timbuzone, sabe? Aí fica um ângulo muito ruim. E também hoje prejudicou muito a questão das expulsões, né, João? A parte tática, assim, fica muito difícil você fazer a leitura. Se eu posso dizer que teve algum tipo de tática, assim, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, mas a impressão que eu tive que o jogo hoje foi mais, assim, de transpiração, de oportunidade, de espaço, sabe? Do que exatamente uma tática, sabe? A impressão que dava é que você não tinha muito negócio de 4-3-3, 4-4-2, posicionamento. Quer dizer, do São Paulo até vi, do Náutico é que foi difícil. Por exemplo, do São Paulo, depois que ele ficou com um homem a menos, eu vi ele fazendo um 3-4-2 ali, uma linha de 3 atrás, uma linha de 4 na frente, e só 2 tentando dar o combate. E assim, muito dura, né, cara? É muito difícil você chegar na última linha do São Paulo, no último terço de campo, ali dentro da última linha. É muito bem protegida. Não à toa, o São Paulo leva pouquíssimos gols na Série A. O Náutico só foi conseguir adentrar próximo à última linha do São Paulo no final do jogo, quando o jogo já estava controlado na mão do São Paulo, né? Pelo menos em questão de placar, né? Aí o Náutico até conseguiu algumas oportunidades. Da mesma forma que o São Paulo também conseguiu aproveitar as vulnerabilidades do Náutico no final do jogo, né? Teve algumas oportunidades mano a mano com o Muriel. Cara, eu vou dizer uma coisa para vocês. A gente tá aqui fazendo primeiro uma análise geral, né, Renato? Sim. Impressões assim. Velho, eu acho que eu vou começar por um ponto que eu tô querendo falar isso assim, tô meio engasgado assim, eu acho que não vou conseguir nem falar outra coisa que não seja isso. Eu tenho uma resistência muito grande a bater palma para derrota, para fracasso, sabe? Já falei sobre isso aqui, sabe? Acho que eu vi o Náutico sendo eliminado pelo Bragantino e a torcida aplaudiu. Eu não gostei ali do comportamento da torcida. Mas eu vou dizer uma coisa. Hoje eu fiquei surpreso e para mim o contexto é completamente diferente. Eu fiquei... Eu não fiquei surpreso, Atos. Eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso. No meio do jogo... Eu tava com o filmmaker do Esporte da Sorte lá do meu lado, e quando tomou o segundo gol, eu disse, ó, se liga aí, porque essa torcida vai... O pessoal vai dar uma viradinha de chave aqui. Eu vi o pessoal meio puto na hora do gol, mas logo depois, quando veio, começou um cantando, o outro cantando, e essa conexão, ela começou, eu vou dizer quando, viu? Ela começou na mobilização do pessoal do Caldeirão 90 Minutos, eles... Porra, o que essa turma fez, velho? O que o pessoal fez tem... Acho que eu vou falar aqui em nome de alguns, mas para não ser injusto, né? Petros, Marcelo, assim, pessoal de Centenários, Fanal, todo mundo, velho. O que o pessoal fez, assim, foi uma coisa espetacular. Foi uma coisa espetacular. Você criar novamente uma conexão, se utilizar de um jogo importante como esse do São Paulo, e aí a gente soma, a gente faz um somatório. Somatório do que aconteceu lá no Morumbi, somatório da vitória contra o Confiança, depois a goleada fora contra o Ipiranga. Então, houve uma série de elementos que trouxeram novamente o torcedor do Náutico à esperança. A esperança de reviver dias bons como o dia de hoje. É até contraditório falar dia bom como o dia de hoje quando a gente fala de uma eliminação na Copa do Brasil.
mas eu acho que, não deixando o nosso lado crítico de lado, a gente entende a realidade do Náutico hoje com foco na Série C e a limitação que existe do time. Então, assim, houve uma junção de elementos muito grande e ali a gente percebia no torcedor que o torcedor ele estava buscando milagre, mas ciente que ele tinha um não ali, de que não iria acontecer, que poderia não acontecer, era uma grande probabilidade, mas que o torcedor queria ver o que viu, pelo menos a entrega. O Náutico ele não abdicou de jogar. O Náutico errou por limitação, errou por dificuldade de campo. E eu só para poder concluir, porque me perdoe até por interromper o seu raciocínio, mas apesar de tudo isso, quando houve a expulsão do jogador de São Paulo, o Náutico ele começou a ir para cima, a tentar tomar as rédeas do jogo, e era o que o torcedor queria ver. Porque a partir de uma postura do Náutico, diante de uma equipe como o São Paulo, infinitamente superior em folha salarial, tecnicamente também, há uma esperança de que essa postura ela possa ser aplicada na Série C. E que já começou com a goleada contra o Ipiranga. Então, o torcedor virou a chave na hora. Aí, na realidade, o foco é o acesso, e eu acho que foi muito bom. O torcedor ter esse discernimento. Esse discernimento ele é tão importante, sabe? Vamos ver se no sábado a gente já consegue dar uma engatada em relação a isso. Fala aí. Não, veja. Eu acho que no que eu estou querendo me referir, não estou querendo invalidar nada que você falou, está tudo correto. Mas eu acho que o que motivar uma massa, uma torcida, é meio difícil você definir alguma coisa. Mas é porque eu senti que não tinha muito a ver com o que estava acontecendo no jogo, não, tá? Porque às vezes tem esses casos assim de que, viu que o time deu o máximo, sabe? Não que não tenha dado, mas eu acho que teve mais a ver, e é por isso que eu tô querendo citar isso, teve muito a ver com uma certa súplica do torcedor para com o time e com a instituição. Porque não foi só questão de cantar depois da derrota, foi a simbologia do vamos subir Náutico. São competições diferentes, pô. O Náutico ali estava sendo eliminado de uma Copa do Brasil. Se fosse em relação à entrega em campo, o time ia só cantar o hino, só cantar uma música qualquer, sei lá, um olê náutico, qualquer coisa do tipo. Mas o vamos subir Náutico, num contexto dentro de uma competição como a Copa do Brasil, depois que o Náutico toma um segundo gol, eu nunca vi isso assim nos aflitos. Nunca vi, porque ali você tá passando uma mensagem para seu time. Passando uma mensagem para a instituição e para todo mundo que faz o Náutico hoje. De dizer, meu irmão, a gente tem a consciência de que a gente estava aqui jogando esse jogo de uma dificuldade assim tremenda, que é enfrentar um time de Série A. A gente está perdendo, o jogo já era, está 2-0 para o São Paulo, mas eu quero passar o recado que a gente precisa sair da Série C. E isso veio em resposta a um canto da torcida do São Paulo falando que o Náutico é um time de Série C. E aí o gol do São Paulo e a resposta da torcida, o estádio todo cantando vamos subir Náutico. Em outra competição, assim, é que eu sou uma pessoa, eu sou uma pessoa ruim, sabe? Eu não costumo me emocionar, não. Meu coração é de gelo. Mas eu cheguei perto. Cheguei próximo de me emocionar com a torcida do Náutico cantando vamos subir Náutico depois do segundo gol do São Paulo. Eu acho que é uma... E o bom é que isso é uma mensagem, sabe? Foi muito bonito. Foi muito bonito. Como eu disse, isso é uma súplica, Renato. E isso não termina aqui. Porque se fosse um aplauso pelo reconhecimento do time que correu, se esforçou, terminava ali, pô. Quando você canta o vamos subir Náutico, aquilo não acaba ali. Não acabou naquele momento, não.
Há uma transferência da conexão do time com a torcida para outro campeonato a partir de agora. Veja, aquilo foi para dentro do vestiário após o jogo. Tenho certeza que a Hélio dos Anjos deve ter utilizado isso. Aquilo vai ficar ecoando na cabeça de todo mundo que faz o Náutico até a hora de dormir. E amanhã você já vai começar a tocar o clube em relação à Série C com isso ecoando na cabeça, pô. Isso não sai da mente de ninguém, meu amigo. Isso é tatuado na cabeça de todo mundo. A torcida, depois que tomou o segundo gol, pediu pro time subir, velho. Suplicou pro time subir. Passou o recado pro time subir. A parte dela, ela tinha feito nesse jogo. E agora, ela só quer subir, meu velho. Só quer subir. Então, acho que vale a pena fazer esse registro. Repito, eu acho que quem tem um pensamento sobre bater palma para derrota, bater palma para fracasso, saiba que eu concordo com você. Eu não sou adepto disso. Mas entendo o contexto que aconteceu hoje, tá? Acho que o torcedor do Náutico que esteve nos aflitos sabe do que eu estou falando, não vai nem abrir discussão. Mas eu sei também que tem muita gente que não foi pro jogo, ou até torcedores de outros times. Pode zoar a eliminação, pode zoar o que for. Agora, não force a barra dizendo que estava ali cantando porque estava aplaudindo fracasso, porque não estava não, meu amigo. Porque a música que a torcida cantou foi Vamos Subir, velho. Essa competição aqui, a gente fez o máximo, já era. Agora é o acesso, porque é a única coisa que a gente quer. Eu vou pedir para João também comentar um pouco sobre isso, mas eu acho que essa súplica que Atos se refere, somada a tudo que a gente pôde ver hoje, toda a atmosfera, toda a festa que foi feita, mas a postura do Náutico em campo diante do São Paulo, que dispensa comentários, o Náutico ele mostrou que ele não cabe onde ele está. O Náutico não cabe onde ele está. O Náutico hoje está na Série C e tudo que a gente viu hoje de recepção, de repercussão, gente, se você vai GE, Cazé TV, TNT Esportes, UOL, tudo quanto é site, velho, todo mundo se babando, elogiando a festa que o Náutico fez. Todo mundo elogiando tudo, sabe, que o Náutico fez em relação à mobilização. E aí você soma isso ao que o time fez, que não se intimidou diante do São Paulo, o Náutico não cabe onde está. A gente está sufocado, a gente está apertado, a gente está necessitando romper essa casca dessa Série C para voltar para uma Série B. E hoje foi a demonstração disso. Eu acho que foi estranho demais. Não dá para a gente ficar aplaudindo derrota como aconteceu contra o Bragantino em 2018, mas hoje a gente pede uma licença para entender que o aplauso, como o Atos muito bem disse, né, foi, na verdade, já a mudança de rota. O apoio de hoje na Copa do Brasil já se tornou o apoio de amanhã na Série C. João. Eu concordo muito aí com a linha que vocês estão tomando. Eu achei essas duas partidas contra o São Paulo muito um culto ao clube e meu irmão, a gente não aguenta mais estar onde a gente está. Assim, a torcida do Náutico aproveitou o jogo contra o São Paulo para expressar essa agonia, eu acho. Eu fui para o jogo no Morumbi, fui para o primeiro jogo e, velho, desde aquela ida, eu achei um confronto assim muito emocionante, porque desde que eu peguei o Uber daqui de casa para o aeroporto, o cara olhou para mim, o Uber falou: o que é que vai ter aí? Porque já é o quinto torcedor do Náutico de ontem para hoje que eu levo para o aeroporto para viajar para São Paulo, assim, perguntando se era um jogo realmente de uma expressão muito grande e tal. E quando a gente chega em São Paulo, chega do aeroporto, a quantidade de camisa do Náutico indo no mesmo voo, no aeroporto, pegando outras conexões e tal, era assim, parecia que estava rolando alguma coisa diferente. Assim, todo mundo que estava no aeroporto sabia que o Náutico ia fazer alguma coisa em algum lugar.
E desde do jogo no Morumbi, quase 700 torcedores do Náutico lá. Meu irmão, o time, assim, o time da terceira divisão, o Náutico, um time que vai jogar fora de casa contra o Morumbi, não merecia tanto aquilo não, velho. Era muita gente, era um apoio meio irracional. Eu comentei com o Atos hoje, lá na série, a gente se encontrou, eu falei, Atos, eu estou irracionalmente animado. Eu quero ganhar. Então, eu sou muito chato com esse negócio de vitória. Assim, eu gosto pra caramba de ganhar. Então, não sou a melhor pessoa do mundo para comemorar derrota ou desclassificação. Mas o que houve hoje, como o Atos bem falou, não foi uma comemoração da desclassificação, não foi um reconhecimento. Foi pelo amor de Deus, a gente perdeu hoje, mas vamos trocar? Troca essa derrota, já que vocês não conseguiram hoje. Troca pelo acesso, que eu aceito. Eu aceito subir. E foi uma súplica para o time, um reconhecimento da forma que jogou, mas também um pedido, velho, assim, que a gente tem que subir, tem que sair dessa divisão e mostrar que com a torcida, com o time jogando dessa forma, as coisas ficam mais fáceis. Guilherme dos Anjos, na coletiva, ele comenta sobre a sinergia, assim, foi uma festa absurda, vem da Alvirrubra absurda. Eu chego no estádio, chuva, assim, absurda, uma chuva muito grande, e a galera parecia que não estava nem aí, velho. A galera na chuva esperando o ônibus chegar, parecendo que não estava acontecendo absolutamente nada. E quando o ônibus chega, assim, uma festa espetacular, assim, que a gente já viu outras vezes, porque o vento da Alvirrubra é uma coisa meio que constante, né? Sempre, quase todos os anos tem, e a gente sabe fazer. E desde aquela festa, assim, o jogo, é uma pena que o gol tenha saído tão cedo, assim. Eu acho que a gente merecia ter tido um pouquinho a mais ali de esperança, mas eu achei muito um culto ao Náutico, Renato. Assim, a galera... Culto ao Náutico. É uma bela expressão essa, viu? Um culto ao Náutico. Foi muito bom. A galera tava lá porque era o Náutico, assim, era pro clube. Talvez muitas pessoas não tivessem nem tão confiantes assim, soubessem da dificuldade. Mas, sinceramente, quando você joga com um time que tem 17 vezes a sua folha salarial, o que você pode fazer é o que o Náutico fez. O Náutico competiu, o Náutico tentou, o Náutico se doou, o Náutico foi prejudicado, no meu ver, pela arbitragem. Poucas vezes eu me irritei tanto com a arbitragem. Assim, eu não sou muito de falar sobre árbitro. Eu acho que muitas vezes acaba deixando a conversa sobre o jogo muito raso, mas assim, a quantidade de parada desnecessária, a quantidade de falta que eles não vinham para o São Paulo e assim, no Náutico era absurdo. Assim, o Náutico encostava na falta. Para o São Paulo, o inverso não acontecia. Só tinha falta para o Náutico se houvesse um homicídio. Era. Homicídio. O senhor Jonathan Benstein Pinheiro e a senhorita Maíra Mastella Moreira, dois péssimos árbitros, para não falar outra coisa, velho. Para não falar outra coisa. Eu não vou nem falar do Jorge Eduardo Bernardo. Mal intencionado. Não vou nem falar do Jorge Eduardo Bernardo, porque para mim era só um assistente ruim. Mas o senhor Jonathan Beckenstein, desde o começo, amarrando o jogo. Amarrou. Pegando o bicho com um gandula, velho. Um gandula, velho. Todo encostadinho. Desse uma soprada no jogador do São Paulo, ele marcava falta. Quando era no Náutico, qualquer porrada que desse, era uma dificuldade danada. E essa assistentezinha aí, essa incompetente, mal intencionada também, essa Maíra Mastella é outra. Agora veja, Renato. Eu avisei aqui, não avisei? Não a derrota, não. Tá? Eles só estão dizendo que eles atrapalharam muito. Veja só, eu avisei aqui e eu não vi mais ninguém falar sobre isso. Eu fui olhar a arbitragem e eu fiquei assustado, pô. Falei no pré-jogo. Agora, desculpa, velho. Ninguém no Náutico viu isso. Um jogo desse tamanho. Isso é a terceira fase da Copa do Brasil, gente. Isso é um jogo que vale 4 milhões, pô. Veja o tamanho da festa que o Náutico preparou para a partida. Aí pega um juiz, com todo respeito,
do quintal do Rio Grande do Sul. O cara apitou 2 jogos de Série B nesse ano e apitou o Campeonato Gaúcho. Na Série A, só foi 4º árbitro. Não é um juiz do tamanho do jogo. Eu avisei isso no pré-jogo. Eu não sou de ficar falando de arbitragem aqui, não. Nem antes do jogo e nem depois. Mas era algo tão, ao meu ver, grave, que eu trouxe aqui para o programa. Aí eu me pergunto, ninguém no Náutico viu isso? Ah, mas não tem como o Náutico impedir, velho. Fala, meu irmão. Vai nos microfones e fala que o árbitro não era do tamanho do jogo. A quem interessa colocar um juiz tão pequeno numa partida tão importante? Ainda mais nesse momento, Edinaldo acabou de sair da CBF, tem um Aspone lá de Roraima que está assumindo agora, claramente um laranja. Não vou ficar aqui criando palavras para poder dizer, o cara é um laranja. Então a CBF, né, dessa forma, aí você num jogo decisivo como esse, com um Zé que saiu lá do quintal do Rio Grande do Sul, e você aceita. E aceita calado. Era para ter falado. Se Atos Rio, do cheio de falha, observa isso e fala aqui no programa, como é que ninguém no Náutico fala, pô? E ninguém no Náutico nota isso ou se preocupa com isso, nem no bastidor, velho. Silêncio sobre esse assunto. É como se o assunto não existisse. Velho, quando tá todo mundo olhando para um lado, você, que representa o clube, tem que olhar para o lado inverso. Para ver o que tá acontecendo, meu. A sua carteira pode estar sendo roubada, pô. Não fique igual a todo mundo olhando só para um lado, não. Muito bonita a festa que o Náutico fez, que a torcida fez. Mas você não pode ficar só encantado com isso e esquecer de olhar para o outro lado, que é o bastidor do jogo. Repito, esse juiz não poderia apitar essa partida. Não vou ficar aqui dizendo que o Náutico foi roubado, que o Náutico foi assaltado. Provavelmente o Náutico ia perder de todo jeito. Agora, um juiz desse não podia apitar essa partida, pô. Ou, se não tem o que fazer e ele vai apitar, você vai para os microfones e pressiona. Eu não fiquei surpreso com o juiz fazendo o que fez. A expulsão do Marquinhos, gramado molhado, pô. Expulsão típica de VAR, porque no campo aquilo ali nunca que vai ser vermelho. Eu não sei nem se o juiz deu amarelo. Aí você vai paralisando o frame, você vai ver o cara pegando o tornozelo. O tornozelo vem... O cara escorrega, pô. O cara escorrega e o tornozelo vai para onde o jogador do Náutico vai pisar. A gente viu que pegou. Mas não tem intenção nenhuma. O gramado tá muito molhado. E óbvio, porque aquilo ali não é lance de expulsão, pô. Agora, a expulsão do jogador do São Paulo, para mim foi 1 milhão de vezes mais expulsão. Carrinho com 2 pés. Alguém já viu isso? Eu nunca vi. Sem ser expulsão. Então nem vem com conversa de que o juiz compensou. Compensou o quê, pô? O cara deu carrinho com os 2 pés, pô. Uma tesoura da porra. Carrinho com os 2 pés não existe no futebol há muitos anos. Eu acho que a última vez que se deu carrinho com os 2 pés e o lance seguiu foi na década de 80. Mas eu nem falo desses lances cabais, apesar de já ser suficiente para você estragar uma partida. Eu falo do que João estava se referindo sobre as faltas. Gente, as faltas hoje, as famosas faltinhas. Num jogo, numa condição normal, as faltinhas já são muito prejudicial. Se você ficar dando as faltinhas de um lado e não dando de outro. Mas no jogo de hoje, com a situação do gramado, essas faltinhas eram nascedouros de grandes oportunidades de gol. Cada vez que tinha um duelo que era para ser marcado uma falta
e o juiz não marca a falta, dá sequência no lance, é um campo aberto para você conseguir contra-atacar. Então, não é nem que isso mina as forças de quem está sendo prejudicado nessas faltinhas. É mais do que isso. Isso é chance clara de gol, em muitos dos casos, para o adversário. Enfim. E é por isso que o árbitro saiu aplaudido pela torcida de São Paulo e retribuiu os aplausos, né? Assim, de maneira ridícula. Aquilo foi uma coisa absurda, velho. Aquilo foi absurdo, porra. Realmente, se eu fosse torcedor de São Paulo, talvez eu aplaudisse ele mesmo. Mas, enfim, eu acho que dá para colocar isso de lado. Já foi comentado sobre a arbitragem. Eu queria começar a falar um pouquinho sobre o jogo, Renato. Por favor. Porque a gente comentou ontem sobre mudanças que o São Paulo poderia trazer para melhorar ali o time, para suprir a saída de Marco Antônio, que para mim era um dos melhores jogadores de São Paulo. E eu não sei se todo mundo lembra que eu comentei que seria bom que ele colocasse Oscar na ponta esquerda e não como segundo volante, como ele fez contra o segundo tempo contra o Grêmio. E ele faz exatamente o oposto. Ele entra com 3 zagueiros, o Beldia entra com 3 zagueiros, e eu acho que ele ganha muita partida nessa alteração. Ele faz uma linha de 3, dá liberdade para os laterais, puxa o Oscar para fazer um papel ali de médio, de criar a armação da partida, e o Oscar é um jogador extremamente diferente. Assim, é um absurdo de jogador. Ele não precisa correr para desequilibrar uma partida. Jogou muita bola hoje nos aflitos. É absurdo. E, para mim, o outro ajuste que ele fez que foi assim, extremamente importante foi a troca de lado do Lucas Ferreira. Zubeldia, ele joga geralmente com o Lucas Ferreira pelo lado direito de campo, e ele, nesse jogo, troca, ele inverte, e ele coloca Lucas Ferreira para aproveitar o vacilo ali, as escapadas de Arnaldo, que obviamente é um lateral um pouco mais lento. Igor tem uma recomposição. Igor, assim, no ataque, Igor é nulo. 0 à esquerda, assim, completamente. Não tem impacto ofensivo nenhum quando joga de maneira que ele tem que atacar. Mas, quando ele defende numa qualidade boa. E ele aproveita, e o Zubeldia, ele nota isso, principalmente pelo primeiro jogo, que o Lucas Ferreira também enfrentou o Igor Fernandes, e ele inverte. E quando ele inverte, ele coloca o Lucas Ferreira, que é um jogador de extrema velocidade, para jogar nas costas de Arnaldo, e ali com a cobertura de Ryan. E isso dá uma liberdade para o São Paulo puxar o contra-ataque num lado mais vulnerável do Náutico, muito grande. E o primeiro gol sai exatamente disso. Patrick Alan tem um vacilo ali na ponta esquerda, e a bola chega muito rapidamente ao Lucas Ferreira, que tem um campo praticamente livre para correr, e aí ele chuta de esquerda e tem o escanteio. O Muriel faz uma excelente defesa e vai para o escanteio, e desse escanteio surge o gol do São Paulo. Então, o primeiro gol, logo no começo do jogo, sai de uma mudança tática assim, surpreendente do Zubeldia, e muito inteligente também. Então, teve muito mérito o São Paulo nesse primeiro gol. E uma pena para o Náutico. O Náutico, no Morumbi, ele foi extremamente sólido nas bolas paradas. Praticamente nenhuma cabeçada do São Paulo veio de cobrança de escanteio. Então, assim, eu esperava que isso se repetisse, e o Náutico toma um gol numa bola que é tranquila, assim. Eu não sei, não consegui rever muito o lance, mas me deu a impressão que ele subiu, que Luciano sobe numa zona que tem que cortar, sabe? Me pareceu muito isso, que tinha que cortar aquela bola. Eu acho que era tranquilo de fazer, então deve ter tido alguma desatenção. Quando a gente tiver os scouts, a gente pode comentar melhor sobre isso. Mas, assim, e esse gol mina muito o Náutico, porque tira uma empolgação, tira... Assim, não tem como um time não sentir um pouco, sabe?
Então, eu acho que nem sentiu tanto, mas sentiu um pouco, deu uma baixada ali no ritmo, e logo depois vem a expulsão, que, ao meu ver, é meio absurda. Assim, eu não acho que tenha sido para vermelho, é uma bola de amarelo, e eu temi muito naquele momento. Temi bastante pelo Náutico naquele momento, porque, obviamente, é uma partida com uma disparidade técnica gigantesca. O São Paulo, obviamente, é muito melhor que o Náutico. O São Paulo tem uma folha de 17 vezes o Náutico. O salário de Oscar deve pagar uns 2 meses da folha do Náutico. Então, obviamente, isso em campo vai se traduzir em uma diferença técnica. E quando você soma isso a um 11 contra 10, me deixou com medo, assim, realmente. Não posso mentir aqui. E aí, ainda bem que o zagueiro de São Paulo tem uma diarreia mental ali para dar um carrinho bizarro no meio de campo, que mereceu, assim, pelo menos o triplo mais ser expulso do que Marquinhos. Ele tira os 2 pés do chão, é uma voadora ali, então tinha que ser expulso. E aí o jogo muda um pouco de figura, o Náutico passa a tentar atacar mais com a bola pelo chão, muito difícil. A gente cita no pré-jogo também, o São Paulo é um time que cede pouquíssimas finalizações ao adversário. Pouquíssimas, seja na Série A, seja na Libertadores, em qualquer situação praticamente, é um time que não deixa o adversário chutar no gol. Hoje, mais uma vez, aconteceu. Então o Náutico tinha dificuldade de chegar. Em contrapartida, o São Paulo tentava jogar muito no contra-ataque, naquela bola longa. E aí o jogo se tornou meio que o Náutico tentava, o São Paulo tentava sair no contra-ataque e errava. Então, muitos erros em sequência que acabaram deixando o jogo, acho que até um pouco morno, se dá para falar isso de uma partida de terceira fase de Copa do Brasil. E aí começou muito duelo físico, muita imposição, e as faltinhas que Atos comentou começam a atrapalhar bastante, porque o Náutico fez o gol de quê? Bola parada. Então, ter faltas rondando a área, talvez pudesse ser a chance que o Náutico tivesse de marcar um gol ali para deixar o jogo aceso. Mas o juiz foi minando. O São Paulo veio aqui para se classificar. O São Paulo aqui, a gente até conversou sobre conforto, que o São Paulo não podia se sentir confortável nos aflitos. E eles, meu irmão, eles vieram aqui para classificar. Eles levaram um jogo extremamente a sério. O São Paulo fez cera que confiança não faz, que, sei lá, Botafogo da Paraíba, Brusque, os times da terceira divisão não fazem a quantidade de cera que o São Paulo fez no segundo tempo. E juízes da terceira divisão não são tão benevolentes à cera como foi esse juiz aí que arrumaram para apitar esse jogo. O São Paulo minou o segundo tempo. O cara não conseguia jogar muito, não conseguia ter aquela intensidade, porque qualquer parada era 2 minutos, 1 minuto e meio que parava, tanto é que se traduz num acréscimo gigantesco no final. Então é mais um ponto aí para a arbitragem que talvez não tenha sido definitivo para o jogo, talvez o Náutico realmente fosse perder de qualquer forma, mas que irrita e atrapalha o jogo. E aí o Náutico ainda consegue um gol que tentaram tirar ainda, né? Mas o VAR ajudou ali para validar. E eu acho que o que sobrou para a gente aqui são muitos pontos positivos, sabe? Eu acho que esses 2 jogos contra o São Paulo mostrou que o time pode, mesmo em situações de adversidade, pode conseguir fazer bons jogos, pode conseguir brigar, e com certeza isso vai ser muito importante nos próximos jogos da Série C. Eu fiz um comentário geral aqui, e obviamente tive que comentar alguns pontos negativos do Náutico, mas não é o que fica. Ponto positivo, ponto negativo contra o São Paulo é óbvio que vai ter. Vai ter, mas o ponto positivo que é o surpreendente, assim, o Náutico ter meios de ataque, conseguir fazer os gols, impor dificuldade ao São Paulo a sair para o jogo, isso fica, porque é uma equipe que é muito melhor do que a da gente, e isso me deixa feliz. Eu acho que o Náutico está construindo uma confiança ali para o acesso.
Eu acho que o encaixe que faltava veio, que é uma conexão, uma sinergia com a torcida. Eu acho que isso agora não vai se perder mais. Eu acho que se o time continuar nesse grau de entrega, a torcida não vai não larga esse time, e que os dois juntos consigam o objetivo principal. Acabou o nosso potinho extra ali de brincar na Copa do Brasil na terceira fase. Agora só temos o que importa, que vai ter a Copa do Nordeste também, mas sinceramente não estou ligando muito não. Mas o Náutico agora tem que focar no que importa, foca na Série C. Teve a maior renda da história do estádio, dos aflitos, a maior renda da história do clube, então obviamente vai ser um dinheiro importante para o clube, e aí aproveitar para subir. A gente tem a alegria de, num sábado, enfrentar um adversário muito difícil, mas que não é o São Paulo. Isso aí é bom para caramba, assim. Confesso que me deixa um pouco tranquilo. Nenhum menosprezo a Ponte Preta, longe disso, é um excelente time, mas não é o São Paulo. Então, dá um alento a mais para a vitória. Eu acho que agora a gente vai caminhar realmente para rumo a essa consolidação, de entrar no G8, de continuar lá e fazer de tudo, traçar o caminho para subir, porque no fim das contas é o que importa. No fim das contas, se você chega nos 16 mil torcedores presentes hoje e pergunta, classificar hoje ou subir? Todo mundo escolheria subir. Então, se todo mundo escolher subir, é o que a gente tem, meu amigo. É o que a gente tem e vai precisar ser o foco agora, daqui para o final da competição. E eu saio mais confiante do que do que quando eu entrei nessa partida. Rapaz, um ponto que eu quero trazer é o seguinte, é meio que chover numa olhada, mas, João, o fator Hélio é uma mudança muito drástica no Náutico, né? É da água pro vinho, né? É um time com identidade, é um time que sabe o que quer fazer em campo, joga para marcar alto, para marcar com intensidade, para sair de forma rápida da defesa para o ataque. Um time aguerrido, um time que aguenta jogar futebol num grau de intensidade alto, que aguenta correr, que não é à toa que, assim, vários sentiram fisicamente aí nesse período de adaptação para ele, porque se a gente pegar o time de Marquinhos ali para esse time de agora, é um absurdo de diferença. E isso é traduzido nas partidas que a gente vem fazendo. Acho que a construção de um Náutico forte tá acontecendo, e Hélio dos Anjos é completamente responsável por isso. É caro, velho, mas, irmão, é um trabalho que vale cada centavo. E aí, Atos? Não, Hélio dos Anjos é treinador de futebol, pô. Caro porque é treinador, pô. O resto é um monte de estagiário. Eu já cansei desse estagiário, velho. Todos esses treinadorzinhos que chegaram no Náutico agora, eu vou começar a criticar o cara assim que ele for anunciado, porque é tudo aprendiz, sabe? Tudo aprendiz. Os caras não têm capacidade de fazer uma leitura correta. E eu vou dizer, eu não vou ficar com falsa modéstia, não. Olha, no treinamento aplicado em campo, eles sabem fazer, eu não sei. Se você botar um time aqui, mandar eu dar um treino pro time, eu não sei. Não estudei para isso, nunca vi um treinamento sendo aplicado, absolutamente não sei. Agora, leitura do que está acontecendo, não só do elenco, do campeonato, de um jogo específico, aí, meu amigo, eu não vou me submeter a dizer assim, não, o treinador sabe muito mais, tal, não sei o quê, porque a gente vê os caras fazendo besteira o tempo todo, pô. O tempo todo, pô. Marquinhos Santos, pelo amor de Deus, Alan Al, Jesus amado, Mazola. Eu vou dizer que Mazola tem uma capacidade de fazer uma leitura, pelo amor de Deus, nunca falarei isso. Mas Hélio dos Anjos é completamente diferente, pô. Hélio dos Anjos é um treinador completo. O fato dele ter essa renovação com o filho dele é perfeita. Eu sempre comparo ao Ramon Dias, que estava treinando o Corinthians, que também tem esse auxílio do filho, que também um completa o outro. Eu acho que isso é muito interessante. Hélio dos Anjos tem uma carreira muito longa, tem uma idade avançada, mas ainda tem muito gás ainda para o futebol, tá? Para mim é um treinador que é subestimado. Não subestimado
pelos clubes, porque aonde ele treina, ele é muito bem recompensado por isso. Hélio dos Anjos, fora da Série A, é um dos treinadores mais bem pagos do Brasil. Isso tem um motivo. Se os clubes aceitam pagar altos valores a Hélio dos Anjos, é porque alguma coisa ele entrega, né? E a gente sabe que entrega certos objetivos. Então eu cansei desses treinadores aí de meia tigela, e que bom que a gente tem um treinador de verdade, e eu acho que isso é um pilar para que a gente tenha alguma esperança no acesso. Sem Hélio dos Anjos, meu amigo, era pegar o boné e ir embora, porque esqueça. Super Live Lyrics. 2 pessoas saem engrandecidas desse jogo. Hélio dos Anjos e Náutico Mil Grau. Vamos. E Marco Antônio, o que é que vocês acharam? Começa, João. Então, eu achei bom jogo de Marco Antônio. Eu acho que ele tá. Marco Antônio, quando ele cumpre uma função específica de marcação, de correr para frente para pressionar, ele tende a ir bem. E eu acho que nesse jogo ele. Assim, eu acho que Marco Antônio, essa evolução que ele vem tendo, chegou a ser até reserva muitos jogos nesse ano. Mas essa revolução aí de Marco Antônio é muito que a gente fala de Hélio, velho. Você ter um jogador e fazer ele render mais do que ele rendia. Marco Antônio é isso. Vem rendendo mais do que ele estava rendendo. A gente já viu o Marco Antônio jogando bola aí. É um cara que, quando está realmente no jogo, quando está atento, ajuda demais. E acho que nesse jogo foi isso. Ajudou. No meio de campo, o Náutico tinha dificuldade ali, porque o meio campo de São Paulo é muito qualificado, acho que é uma barbaridade, assim, joga demais. Mas eu acho que ele conseguiu fazer o papel ali na medida do possível. É isso. Gente, vamos para os troféus? Acho que amanhã a gente deve fazer os scouts, né? Acho que amanhã tem scouts dessa partida e a gente vai poder fazer uma análise muito bem detalhada sobre isso, também resumão. Na quinta-feira tem um pré-jogo da partida contra a Ponte Preta. E vamos embora para o troféu. Eita, pô, vamos deixar as estrelas para amanhã também? Pode ser. Vamos deixar as estrelas para amanhã, tá? Troféu Cook. Eu nunca achei na minha vida que fosse falar isso. Mas meu troféu Cook é para Rael. Eu acho que foi gigante na bola aérea. Cortou muita bola. Eu achei uma partida muito boa de Rael. Não, eu acho que ele, assim, no máximo ok para mim. Eu acho que Carlinhos foi bem acima dele. Acho que Carlinhos hoje eu não vi nenhuma falha de Carlinhos. Vi algumas coberturas no 1 contra 1 que ele conseguiu sair com a bola dominada. Ryan, eu vi algumas jogadas que a bola estava na frente dele, ele refugava na hora de ir, porque sabe que não tem velocidade. Isso me irritou algumas vezes, 2 vezes isso aconteceu, pelo menos no segundo tempo. Mas, para mim, Carlinhos fez um belo jogo, poderia ganhar aqui o troféu, mas eu vou deixar com o Arnaldo, porque, cara, destemido, né? Destemido, velho. Um único que encarou os jogadores do São Paulo como se fosse um jogador qualquer, pô. Ele tava fazendo uma jogadinha, dando um corte pra dentro, que foi a melhor jogada do Náutico o jogo inteiro. Veja só, a jogada mais efetiva do Náutico foi quando o Arnaldo dominava a bola, ia pra cima do marcador e não procurava a linha de fundo, cortava pra dentro. Coisa que tá ali em cima precisa aprender, viu? Cá entre nós. Não tem como você ser unidimensional, pô. Toda vez procurar a linha de fundo e tenta dar voltando junto da linha. Não, corta pra dentro uma vez, porra. Um jogador leve que quer driblar, você tem que pelo menos tentar uma vez pro outro lado. Se você canta sempre que vai tentar passar na velocidade indo pra linha de fundo, fica muito previsível. Então, para mim, hoje, Arnaldo, por ser... Se o Náutico conseguisse chegar a chances de gols no jogo de hoje, seria pelo pé de Arnaldo, porque ele era o único que desequilibrava a defesa do São Paulo. Era o único. Se a gente tivesse os 5 Arnaldo em campo, a gente ganhava esse jogo, viu? E o gol que ele salvou, pelo amor de Deus, né? Ele morreu. Ele entregou o coração dele e disse, aqui já era,
Meu irmão, ele voltou com nenhuma bala e disse, pô, daqui eu vou pro intervalo e vou ser substituído, porque eu não tenho condição mais. E eu entendo que ele não tenha condição mais depois de ter feito um arranque daquele ali. Pelo amor de Deus. Eu vou com Atos. Acho que Arnaldo... Não discordo muito, não. Igor Pereira foi mal na visão de vocês? Eu acho que ele quer falar Igor Fernandes. Mas eu não achei o pior não, viu? Igor Pereira errou ali no segundo tempo um lance. Eu não sei se foi pouco antes de sair o segundo gol do São Paulo, mas irritou bastante. Igor Pereira e Patrick Alain deram passes pro nada. E passes pro nada irrita demais, velho. Assim, não, teve uma hora no primeiro tempo que todo mundo sabia onde o campo estava encharcado. Ó, todo mundo sabia onde é que o campo estava encharcado. E o Náutico insistia em jogar naquele trecho, porra. Virava a porra do jogo, bicho. Isso aí me irritou demais, velho. Outra coisa também, Renato, outra coisa também. O que eu escrevi no grupo da gente no aquecimento dos atletas? Tu lembra? O campo estava encharcado próximo das cadeiras. Eu duvido muito que alguém do Náutico observou isso. Eu sou muito discreto com a turma do Náutico, tá ligado? Essas coisas assim, a turma não observa, velho. A turma não observa, não. Eu observei todo o campo aonde estavam tocando a bola no aquecimento. Em nenhum lugar estava como ali próximo da Timbuzone, entre a Timbuzone e o meio do campo. Exatamente no local onde o Patrick Alain errou o passe, onde os jogadores do Náutico o tempo todo ali perderam a passada porque a bola ficou na água. Eu posso estar sendo, nesse caso eu posso estar sendo muito leviano, mas eu faço uma apostinha que talvez ninguém do Náutico observou isso e conversou isso com os atletas. Irmão, era engraçado que assim, os caras eles achavam que ele ia ter um resultado diferente, passando com a bola na porra do mesmo lugar, velho. A bola passava e travava. Aí o que é que eles faziam? De novo, tentava passar pelo mesmo lugar. E Arnaldo, muitas vezes, livre do outro lado. Esses fatores são muito importantes, João. Na hora que eu vi, eu disse, puta merda, botei uns 4 grupos assim, meu irmão, tá cheio de água ali naquele local. Não deu outra, pô. O Náutico foi lá. O Náutico é dono do campo, porra. A escolha do lado foi horrível pro Náutico. Horrível pro lado do Náutico. Porque não observaram isso, João. O Náutico tomou o primeiro gol por causa disso. Tudo bem, a bola não parou na poça aonde o Patrick errou o passe, mas deu para perceber que os jogadores ali ficaram cientes da situação e já estavam um pouco preocupados com como ia dar o passe ali. E não à toa saiu dali o erro de passe que vai gerar o gol do São Paulo, vai gerar o escanteio para sair o gol. E como você disse, o lado do campo, se o lado está alagado ali, você não começa atacando para aquele lado. Quem foi que ganhou no Caro Coroa? Alguém lembra? O Náutico foi o São Paulo, porque o Náutico começa com a bola. Então, o Náutico começa com a bola, não foi o São Paulo. Não deu E aí, fazer nada. Então? E o troféu deu ruim? Caramba. Marquinhos, velho. Assim. Marquinhos não dá medo nem pra avaliar, velho. Porra, justamente, foi expulso. Mas, porra, se vocês estavam já achando que não era uma expulsão justa, como é que pode avaliar ele como pior? Pra mim é Marcos Ítalo. Marcos Ítalo foi mal pra cacete, velho. Jogador Mas ele, burro, veja... Marcos Ítalo não, perdia paciência, meu irmão, tem uma bola que o Muriel toca pra ele tá completamente sozinho. Ele dá um toque assim no meio do time do São Paulo, assim, ó. Toma a bola. O time do São Paulo veio, aí tentou uma jogada, 2 e vai originar o gol do São Paulo. Veja, a gente não tá aqui culpando o Patrick Alain pelo primeiro gol do São Paulo. A mesma lógica serve para Marcos Ítalo. A mesma. Só que a de Patrick Alain ficou muito evidenciada. A de Marcos Ítalo eu não vi muita gente citando, mas eu vi. O senhor Marcos Ítalo com a bola dominadinha, jogou a bola assim, toscamente. Ele tentou dar por baixo da bola para botar a mezenga para brigar com a zaga do São Paulo. Ele pegou errado na bola e a bola foi meia altura na parede da defesa do São Paulo. É na sequência desse lance que vai sair o segundo gol do São Paulo. Não aguento mais esse cara. O jogo passado contra o Confiança, totalmente desconectado do jogo, querem virar atacante, o Náutico com homem a menos, sem um lateral esquerdo. Assim, tinha gente que já chamava atenção, dizendo que Marcos Ítalo
É um peladeiro, velho. Peladeiro. Não dá, velho. Não dá. Ainda mais com o Arnaldo subindo de produção. Na janela tem que contratar um lateral direito. Manda Marcos Ítalo seguir a vida dele. Eu não tenho paciência nenhuma pra Marcos Ítalo mais. Nenhuma, pô. Jogador burro, eu não aguento, pô. Que esculhambada da porra, meu. Não dá, velho. Não dá. Não perca a paciência, velho. E aí, João? Não, eu não consigo não achar Marcos Ítalo o pior, não. É que você não viu esse lance. Você até comentou na hora que não viu, não foi? É. Quando você for fazer os scouts amanhã, você vai ver. Aí você vai ter a raiva retroativa que eu tive na hora.